Olá a todos, meu nome é Elton, sou diretor executivo da Dantes Consultoria. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês algumas dicas na área de administração de empresas. A Dantes está estreando esse canal e para estrear esse canal identificamos um tema interessante, que seria falar um pouquinho de estresse no trabalho, os riscos psicossociais e o estresse no trabalho. Escolhemos esse item porque a eficiência da sua equipe está ligada diretamente à conquista de resultados e sucesso da sua empresa. E sempre nós temos que ver que para que a sua equipe seja eficiente, que ela alcance grandes conquistas, eles têm que estar com a cabeça em foco no trabalho, eles têm que estar tranquilos. Então a gente vai abordar esse tema aí para os empresários, para que eles possam vislumbrar essa situação dentro das suas empresas e verificar se tem esse problema ou não. Se eles estão tendo uma carga excessiva, o que pode estar acontecendo, o que pode estar levando ao estresse no ambiente de trabalho e as suas perdas, porque essas perdas elas não são visíveis, mas são sensíveis. A gente vai perceber isso durante a nossa exposição. Mas para iniciarmos, vamos falar um pouquinho que são esses riscos psicossociais, que nada mais é que decorrem de deficiências na concepção da organização de gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível social, psicológico, físico, tá? Toda essa problemática ela vai ter uma consequência desde psicológica até física, e levando até o âmbito social. E sabemos que o ambiente de trabalho nada mais é que um ambiente de relacionamento também social. Mas aí a gente se pergunta, né, como está o pensamento, como estão os pensamentos dos seus trabalhadores, como está o seu pensamento, você que é proprietário de uma empresa, você que é gestor de uma empresa. Essa análise de como estão os seus pensamentos é uma análise que eu tenho que fazer de como os assuntos do dia a dia estão me pressionando ou pressionando a minha equipe de trabalho. O quanto eles estão influenciando a um desgaste dessa minha equipe de trabalho. Porque segundo o levantamento da ISMA, International Stress Manager Association, cerca de 30% da população economicamente ativa do Brasil encontra-se no estado mais devastador do estresse, trazendo prejuízo de aproximadamente 4,5% do PIB anual do país. Se esse PIB, esse percentual aí de perda do PIB, ele é revalecente da perda que a sua empresa está tendo em falta de produtividade. Ou seja, você tem um profissional que ele não atinge a sua produtividade ideal em motivo do nível de estresse que ele se encontra hoje. É lógico que quando nós falamos desses riscos psicossociais, a gente logo se encaminha para a análise do estresse, que nada mais é do que uma consequência do seu organismo, a reação do seu organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande ao evento ou uma situação de importância. Por isso, você, gestor, tem que analisar cada indivíduo no seu coletivo, mas também na sua individualidade, porque cada um vai ter um impacto, vai ter uma diferenciação de como ele vai receber, de como ele vai se adaptar a esse evento. E sabemos que no ambiente profissional, ele é movido a eventos de mudança, porque a empresa é uma engrenagem que não para. Dentro dessa perspectiva, listamos aí algumas profissões que geram mais estresse, para que você que tem esses profissionais dentro, dê atenção. Mas lembrando também que você que é gestor ou você que é profissional, se a sua profissão não está aqui enquadrado nessas 10 profissões mais estressantes, não quer dizer que o seu ambiente de trabalho não esteja gerando estresse ou que você não esteja participando de um ambiente estressor. A gente tem primeiramente aí o profissional de TI. Esse profissional que está sempre com as pressões vindas da atualização. São pressões vindas do dia a dia, da mudança tecnológica diária. Temos os profissionais da área de saúde, principalmente os médicos, trabalham com a questão da vida. Essa manipulação de um estado de uma pessoa onde que ela pode vir a falecer ou não devido à sua tomada de decisão. Temos posteriormente também os engenheiros, que devido aos seus cálculos e seus projetos, são responsáveis pelo término, pelo sucesso de uma obra ou até mesmo por desastres. Nós temos aí o operador de telemarketing, que é uma profissão que são seres humanos, que tem cargas horárias excessivas, tem um ambiente extremamente ofensivo para a sua profissão. Normalmente são pressionados por metas, por desempenhos absurdos e normalmente também sofrem a pressão da pessoa que está no outro lado da linha, que vai acabar desforrando toda a sua raiva nele.
Nós temos os professores, profissionais da educação, que sofrem muito com a síndrome de Burnout, que tem a questão de educar pessoas, né, cuidar desse patrimônio intelectual do nosso país e também com todas as suas questões de qualidade para desenvolver a sua profissão inferiores ao mínimo necessário. Nós temos aí o gerente financeiro com mudanças de mercado, as pressões em manter a saúde financeira da empresa. Nós temos o coordenador de recursos humanos, onde que todo o potencial humano, todo o capital humano está sendo gerido por essa pessoa. E a partir dali é ele que toma várias decisões que vão influenciar esse capital intelectual da empresa. Nós temos aí o gerente de operações, que tem nas suas mãos a responsabilidade de coordenar e operar a empresa em um todo. Toda a sua pressão dessa operação está sendo correta ou não, está na mão dele. Nós temos o operário, que esse tem uma pressão muito grande por se achar que é somente um número para a empresa, que quando sai uma lista de demissão, que ele pode ser um dos números inclusos nessa lista, que a empresa não tem tanta preocupação com ele. E principalmente no momento de crise, ele tem a visão que a primeira parte da empresa que sofrerá o impacto dessa crise será a sua classe, onde sofrerá as principais e as primeiras demissões. E aí o líder religioso, que tem dentre as suas falas, como consequência, a influência em um grande número de pessoas. Ali os seus atos e suas pregações vão influenciar as ações de dezenas e dezenas de pessoas. São algumas profissões que mais geram estresse. Mas se a sua profissão não está aqui, você tem que analisar, será que seu ambiente de trabalho não está gerando um estresse e está transformando uma função que não deveria ter um estresse decorrente da sua própria ação, ela está tendo estresse, mas decorrente do ambiente ou da forma que está sendo gerida? A gente pode dividir o estresse aí em 3 fases. Nós temos a fase de alerta, que é quando o organismo sente que deve reagir imediatamente a uma determinada situação, aumentando o metabolismo do corpo. Essa fase de alerta é a fase principal. Essa é a fase que nos deixa atentos a essa mudança que ocorre no dia a dia. E essa atenção que nos faz ter as tomadas de decisões, principalmente as tomadas de decisões corretas. Por que tomar as decisões corretas? Porque quando a gente percebe a mudança do ambiente, a gente percebe que tem que ser feito algo. Daí nós já temos a fase de adaptação, onde começa a existir alterações no corpo e na mente. Essa já começa a ser uma fase mais agressiva, onde o indivíduo não consegue se adaptar a esse estresse. E por último nós temos a fase da exaustão, onde que começa a se manifestar tanto doenças físicas como doenças psíquicas. Essa já é o ponto mais crítico do estresse, aonde que ele começa a se transformar em uma doença. É lógico que temos o estresse positivo, que é essa sua fase inicial, a fase do alerta. É nessa parte que o organismo produz adrenalina, que te dá ânimo, vigor, energia. Ou seja, o estresse positivo, o estresse ideal, ele pode produzir uma boa sensação em sua equipe de trabalho, no seu ambiente de trabalho, tanto você gestor, tanto como você profissional. Tá? Porque ele vai te fazer produzir mais, vai fazer você ser mais criativo. Ou seja, ele vai fazer que você se concentre e tome ações positivas. E tem energia para se concentrar e tomar essas ações. Ao contrário do estresse negativo, que quando ele ultrapassa o seu limite, e daí a gente lembra novamente o quesito do individual e do coletivo, porque cada indivíduo tem um limite. Mas lembrando que ele também trabalha em um coletivo. Tá? E nesse momento, esse indivíduo vai ter esgotado sua capacidade de adaptação. E isso pode causar uma perda de nutrientes e uma falta de energia mental. Você vai se sentir com essa energia mental reduzida. Você vai ter aquele famoso cansaço. A produtividade, a capacidade de trabalho fica totalmente prejudicadas também. E a qualidade de vida sofre danos. Lembrando que nós temos aí a ação social. Se o estresse ele causa esse problema social, logicamente que ele estresse no trabalho vai ser levado para a vida particular, vai ter levado para a casa do profissional, e o inverso também vai ocorrer, no qual o estresse causado ali pelo convívio do dia a dia com a família, com situações do dia a dia, também pode ser levado para o ambiente de trabalho. Por isso a necessidade sempre de uma análise. Posteriormente a pessoa vai vir a adoecer. Então o dano vai ser sempre aumentado
devido ao tempo e o contínuo exercício nesse ambiente estressor. Essas mudanças que o estresse vai causar no indivíduo são várias. A gente vai adotar, vai fatiá-las, né, em 4 partes. A primeira parte é o corpo. São dores de cabeça, infecções, músculos tensionados, distensões musculares, fadiga, irritações na pele e falta de ar. Nós também teremos alterações aí na mente, preocupação, raciocínio confuso, má avaliação, pesadelos, lembrando que o sono será altamente afetado, indecisão, negatividade, decisões apressadas. Estamos falando aí de vários pontos que vai atrapalhar o dia a dia no ambiente de trabalho. Perda de confiança na parte das emoções, vai se tornar mais ansioso, vai se tornar mais irritado, vai ter tendência ou mesmo ele ter depressão, apático, alienação e medo. E daí nós teremos algumas síndromes aí que poderão vir aí, como síndrome do pânico posteriormente devido a esse estresse inicial. E por último, no comportamento, ele vai ter perda de apetite, desinteresse sexual, e normalmente essa causa aí no corpo, na mente, nas emoções, também vai levar para um comportamento alcoólico, fumo, busca de entorpecentes lícitos ou ilícitos, tá? Inquietude, insônia. E por final também vai ser muito propenso a acidente do trabalho, ou seja, você vai estar com um funcionário ali dentro da sua empresa para gerir que é propenso a ocorrer acidentes com ele. E esses acidentes vão intervir no seu processo do dia a dia de sua empresa. As condições dos trabalhos mais contundentes a riscos psicossociais, né, ou a esse estresse são cargas de trabalhos excessivas. Nós temos vários trabalhos que exageram na carga horária e nós temos que entender que nenhum funcionário gosta de fazer hora extra. Ele precisa fazer hora extra. Ele está fazendo hora extra por uma necessidade, normalmente por uma necessidade financeira. As empresas têm que entender isso. Porque se ele tem essa necessidade financeira e essa pressão for maior, ele não vai ligar que a sua saúde está sendo exaurida por essa carga excessiva de trabalho. E lembrando, não é só porque esse funcionário está fazendo uma carga horária de horas extras que o trabalho está sendo mais produtivo, que aquele valor que você está pagando para ele está sendo compensativo pelo que ele está fazendo se ele estiver num desgaste mental. Nós temos também exigências contraditórias, a falta de clareza na definição das funções. Muitas empresas, muitos gestores não sabem lidar com equipe e muitas empresas têm muitos gestores para poucas pessoas a se comandar e aonde você tem ordens vindo de cada lado. Nós temos também a falta de participação na tomada de decisões, principalmente essa tomada de decisão que afeta o trabalhador naquele trabalho que ele executa no dia a dia. Lembrando que podemos dar participação para ele nessa tomada de decisão. Como ele executa, ele tem habilidade até para melhorar essa condição de trabalho e melhorar a tomada de decisão de um gestor. Nós temos também a má gestão de mudanças organizacionais e principalmente a insegurança laboral, juntamente com a própria insegurança do ambiente de trabalho. No momento de crise, muitos funcionários, não entendendo o que está acontecendo, tendem a achar que a sua empresa vai passar por uma situação de falência ou por uma situação crítica que vai levá-lo à perda do seu emprego, da sua fonte de renda. Essa insegurança para ele também é prejudicial e vai levar a um estresse. Então, toda essa gestão a gestão à mudança, tanto organizacional, tanto no meio que afete a organização, deve ser exposta, deve ser explicada a esse trabalhador. Comunicação ineficaz também dentro desses pontos. Até porque todos os itens que nós falamos também aqui, eles têm a necessidade de uma boa comunicação. E hoje isso na empresa é muito falho. Gestores cada vez mais têm que dar atenção ao item de comunicação. E também dar apoio a esses trabalhadores que sofrem com estresse. Esse apoio deve vir tanto por parte das suas gerências como por parte dos seus próprios colegas. Eles têm que entender o que é o estresse. E por último, e infelizmente temos que abordar esse assunto, que são assédios tanto psicológico ou sexual e até mesmo violência dentro das empresas. São casos que existem, são casos que muitas vezes são abafados, mas que deveriam já estar extintos no ambiente corporativo. Mas se forem decorrentes, se ocorrerem dentro do ambiente de trabalho, devem ser resolvidos com clareza e sendo cumprido a lei.
para que os funcionários tenham segurança que nunca mais vai se repetir. Logicamente que o funcionário também que está com estresse, ele vai demonstrar, ele vai dar alguns sinais. E você, gestor, tem que perceber esses sinais. E você também, trabalhador, que pode estar sofrendo com estresse, você tem que analisar se você está demonstrando algum desses sinais. Porque o primeiro jeito para se cuidar é também perceber se você está bem ou se não está. Alguns desses sinais são dores de cabeça atípicas. Principalmente essas dores de cabeça vão acabar sendo ocasionadas naquele momento onde que você está sofrendo uma pressão que vai te levar ao estresse. Pode ser no momento de reunião, pode ser no momento de apresentação, pode ser no momento em que a sua gerência lhe chame para conversar, cobre resultados. Perceba-se nesses momentos onde que você tem uma mudança, você tem uma pressão, você apresenta tais sinais. Desconcentração mental, não perceber que você deixa de fazer algo ou perca o famoso fio da meada do que você estava fazendo, ou seja, está fazendo algo e daqui a pouco, sem você perceber, você deixou de fazer aquilo, mesmo que tenha uma importância, comece a fazer a outra questão. Isso às vezes não é desorganização, isso é falta mesmo de concentração. Irritação por tudo e com tudo. Damos muito exemplo, do funcionário que chega a um ambiente de trabalho, fala para o seu colega bom dia e o outro vira para ele bom dia só se for para você. Isso já mostra uma irritação com tudo. No próprio início do ambiente de trabalho, é um fato determinante de uma pessoa que está com estresse. Nós temos também insatisfação com o trabalho. De uma hora para outra ou de maneira gradual, um funcionário começa a ficar insatisfeito com tudo que tem no trabalho. Mesmo se seja o excesso de trabalho, se seja o pouco trabalho, mesmo se seja uma boa gestão ou sendo uma má gestão, tudo para ele não faz bem, ou na visão dele não lhe faz bem. A depressão física ou moral também, essa apresentação desse estado também é um grande sinal de estresse. Perturbações estomacais, é fato que você vai ter influência do estresse no seu corpo e as perturbações estomacais vão demonstrar isso. Insônia, sono agitado, pesadelos, são sinais decorrentes, como falei anteriormente para vocês, a parte do sono vai ser altamente afetada. Mas para isso, você identificando esses sinais, você gestor, você que trabalha numa empresa, você identifica que está ocorrendo isso na sua empresa. A principal pergunta é o que fazer? Como posso mudar isso? Então, nós separamos para vocês 5 passos para a administração do estresse no ambiente de trabalho. Porque o estresse ele tem que ser administrado, ele não vai ser eliminado, porque nós temos estresse ideal. Esse estresse ideal nós vamos manter. Então, nós vamos administrar para que o ambiente de trabalho não passe para o estresse que prejudique o trabalhador. Esses 5 passos vão poder ser executados por qualquer empresa. Quando nós falamos em qualquer empresa, não importa nesse momento a sua condição financeira, porque são ações simples e baratas. Logicamente que cada empresa, conforme seu porte, número de funcionários e área de atuação, vão ter que fazer pequenas adaptações a esses processos. O primeiro passo é desmistificar o estresse. Como fazer isso? Com palestras, informando para a equipe para que ela entenda o que é estresse. Principalmente que os funcionários que estão nesse ambiente, eles não tendem a achar que é uma situação que não vai levar influência ao seu ambiente de trabalho. Segundo, é a medição. Medir o nível de estresse no ambiente de trabalho. Encontrar o ponto de equilíbrio. Encontrar aquele momento onde o estresse passa de positivo para negativo. Medir no ambiente de trabalho se você só não está com estresse negativo. Já tivemos empresas com exemplo de medição desde botões no crachá, onde o funcionário coloca o botão se ele está de mau humor ou se ele está estressado, isso identificando ali quantos funcionários estão nesse nível de mau humor ou nível de estresse. Então existem várias fórmulas baratas para fazer essa medição de estresse. Questionários também aplicados são formas também, mas principalmente a visão do gestor, o dia a dia, os colegas, a conversa, trazer novamente para o ambiente de trabalho um ambiente de conversa, onde que possam ser tratados assuntos que você tenha relação humana no ambiente de trabalho, não uma relação numeral. Identificação dos agentes estressores é o terceiro ponto. Identificar e pontuar essas situações que geram estresse, tanto coletivo quanto aquelas que geram estresse individual. Lembrando que
A gota que vai transbordar o copo é diferente para cada copo, porque cada pessoa tem o seu individual. Então nós podemos estar numa situação de reunião onde que 99% dos funcionários se adaptam àquela condição de reunião, mas um ali está sofrendo com estresse. Mas lembrando que um funcionário que não estiver produzindo o ideal, esse funcionário ele não está com a sua participação total, aquela participação que a empresa quer. E você, gestor, deve utilizar esse recurso humano que você tem em mãos para que tire os 100% que você gostaria durante a sua contratação. Então você tem que identificar tanto no individual como no coletivo. É lógico, quando você identifica agentes estressores no coletivo, você tem uma percepção melhor, uma ação melhor, porque a ação que você vai tomar afetará a todos em igualdade, ou seja, vai produzir um efeito positivo em todos. Agora, no individual, você tem que tomar cuidado também, que se a sua ação que você vai usar para tratar aquele indivíduo não vai afetar negativamente o coletivo. No quarto item, é criar um plano de ação para resolver o problema do estresse. Você identificou o problema, agora você tem que resolver. Você não pode deixar o funcionário achando que não vai ser feito nada, porque isso também vai ser um causador de estresse para ele. Então, nesse ponto, trabalhe a administração do tempo, a arrumação da organização do ambiente de trabalho. Uma aplicação simples é uma ferramenta 5S, tem um custo extremamente baixo e pode ser aplicado por qualquer tipo de empresa, em qualquer porte. Melhorar o relacionamento interpessoal dentro da sua organização, da mesma forma que hoje muitos indivíduos só conversam através do WhatsApp, não tem mais aquele contato humano. Essa ação que está acontecendo na sociedade, essa vertente que está vindo para a sociedade, está vindo para dentro da empresa também. Se você não tiver a visão que essas pessoas que estão somente acostumadas a conversar pelo WhatsApp vão chegar na sua empresa, vão chegar calada e vão sair muda, você não vai ter uma equipe de trabalho que não se entende. E esse não entendimento vai afetar o nível de estresse. Então, melhorar esse relacionamento pessoal, mostrar para eles que eles funcionam como engrenagem, uma precisa da outra. E com isso, você melhora também a comunicação, foco na comunicação. O funcionário deve saber o que ocorre. A alimentação. Se a sua empresa adota uma alimentação interna, adota a alimentação para os seus funcionários, controle corretamente essa alimentação. Porque uma boa alimentação vai lhes dar um corpo saudável. Um corpo saudável ajudará a ter uma mente saudável. O autoconhecimento. O funcionário tem que ter essa percepção, esse trabalho de se reconhecer, de saber se está bem ou se está mal. Por fim, nós temos também que trabalhar exercícios de relaxamento. Se você tiver capacidade, tanto financeira como de espaço na sua empresa, aplicação de terapia, de yoga. Caso não, alguns exercícios, ginásticas laborais, para que quebre um pouco a rotina e com isso também dê mais qualidade de vida. E sempre a cooperação. Cooperação de gerência com o famoso chão de fábrica com a gerência. Ou seja, em qualquer nível da pirâmide dentro da sua organização, não importa a situação que esteja, devemos ter cooperação, vertical ou na horizontal. E palestras, informação. Um funcionário informado é um funcionário mais atuante, hoje e sempre. E por fim, avaliar. Você deve avaliar se o que você fez deu resultado, através de indicadores e apresentando esses índices. Se a sua empresa faz um trabalho de avaliação do cliente com os seus serviços, seus produtos vendidos, e você trabalha isso muito bem, você não tem desculpa para também não adotar sistemas para avaliar o seu cliente interno, o seu capital humano. Porque sem esse capital você não chega aos seus clientes finais. Lógico que nós temos também alguns indicadores que já vão dar uma ideia se o que foi feito com eficiência, se surtiu resultados. Então, redução de faltas e atrasos, faça um comparativo antes dos inícios dos trabalhos e depois. Relatório de satisfação interna. Aplique um relatório de satisfação interna com seus funcionários e assim perceba se houve melhoria e nesse relatório também lhe dê espaço para que eles apresentem itens que possam estar lhes deixando insatisfeitos e essa satisfação gerando estresse. A redução, lógico, de apresentação de doenças físicas e emocionais para sua equipe. Avaliação do próprio desempenho, se aumentou ou não a produtividade, se houve melhoria nas vendas, faturamento da empresa.
tá? E os comentários. Indague seus funcionários, faça com que eles conversem, faça a sua gerência, seus coordenadores, seus líderes, conversar com esses funcionários, para que eles comentem sobre a empresa. Até mesmo uma caixa ao lado da sua caixinha de sugestões, que está sempre ali, todas as empresas vemos a caixinha de sugestão, uma caixa de comentário. Mostre para o funcionário que ele faz parte da empresa, que ele também é a empresa. Com isso, nós terminamos aí a nossa parte aí de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, juntamente com o estresse no trabalho. Esperamos aí que esse vídeo seja útil para você gestor, para você trabalhador, e em breve nos nossos canais mais itens. Iremos falar um pouquinho sobre os pilares da empregabilidade para você que está fora no mercado de trabalho ou para você que está no mercado de trabalho, está trabalhando e queira se manter. Nós falaremos também a questão de currículo, de apresentação numa entrevista de emprego. Para você, gestor, quando você quer fazer uma boa entrevista e você não tiver um profissional de recursos humanos para te orientar, que essas dicas sirvam para fazer uma boa contratação. Para você que está buscando a sua recolocação ou seu primeiro emprego, para que se apresente corretamente, até porque temos muitos profissionais que têm uma carga de experiência muito grande, que são bons profissionais, mas que no momento de uma entrevista não sabem se apresentar. Faremos também apresentações sobre a área financeira, sobre gestão de fluxo de caixa financeira. Vamos aí tramitar em várias áreas da empresa para dar dicas, para sempre auxiliar ambos os lados, tanto o lado da empresa, do empregador, quanto o lado do empregado. Porque se ambos funcionarem corretamente, será uma empresa de sucesso. Então, por isso, nós nos veremos aqui no nosso canal no YouTube, para que possamos aí trabalhar e possamos apresentar altos índices de aproveitamento dentro e fora da empresa. Eu agradeço a vocês por esse tempo e nos vemos no nosso próximo vídeo.